Salve Maria, glória a Deus, aleluia, sobre a sua vida. Sou o servo missionário Roberto. Vamos mais um estudo de pregação para glorificar a igreja, cada vez mais a esposa, a única esposa que o Senhor tem, a única igreja que será arrebatada, que é a esposa do Senhor Jesus Cristo, que foi fundada, gerada na cruz. Aquela profecia em Mateus 16, 18. E Pedro, 1 Pedro 5,3 diz que é a igreja eleita. Romanos 1,8 será proclamada mundialmente a fé romana. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Romanos 1,8 e Efésios 4,5. Mateus 16, vemos ali, ao 18, é dado a chave a São Pedro. Por quê? Para pastorear essa esposa, que é o caminho da salvação. Porque Atos Apóstolos 2,42 tem uma doutrina, Atos Apóstolos 2,47, juntava outros para o caminho da salvação, porque se torna filhos dessa igreja, como estaria reunido junto com Maria, Atos Apóstolos 1,14, certo? A gente entendemos que Efésios 5, 25, marido, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Colossenses 18, porque Cristo é a cabeça dessa igreja, e a igreja é o corpo místico de Cristo em sintonia com o esposo, como João Batista diz ali em João, se eu não me engano, 3, 28 ali, ele se regozija com a presença da esposa e do esposo. Olha só que interessante, João Batista se alegra, se regozija, porque é uma só igreja, que em João, olha só, uma coisa, tem um termo muito interessante em João 3, como acabei de dizer aqui, ó, 28, ó, vós mesmos sois testemunhas de que eu disse, não sou Cristo, mas fui enviado diante dele, ó, aquele que tem a esposa, ó, e o esposo. Não tem como você separar a esposa do esposo. Não tem como a igreja está separada do esposo, como corpos amputados separados da cabeça. Não tem como. Onde o esposo está, a esposa está. Tanto que Cristo deixa o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo, sobre a igreja. Olha só que interessante. Aquele que tem a esposa, o esposo, amigo do esposo, porém que está presente e ouve, regozija-se sobremodo como a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Olha só. Olha só João Batista falando da esposa. Quem é a esposa? Mateus 16, 18. Sobre ti, Pedro, de firme igreja, Colossenses 18, 15, a cabeça dessa esposa. Colossenses 2, 19, ali, quem coorena as junturas, o corpo, é o esposo, a cabeça. Como vai dizer ali, Efésios 5. Olha só. Efésios 5, 25. Marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando pela água do batismo, com a palavra, para apresentar a si mesmo toda glória, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito. É só, mas santa e irrepreensível. Então não tem como você servir Cristo, não tem como você proclamar, anunciar, dar glória a Deus. Eu só creio na sola Escritura. A Escritura é fruto da igreja. A Escritura é fruto da esposa com o esposo, o Espírito Santo. Não tem como desvirtuar isso, porque Marcos 2,19 deixa bem claro. Olha só. Chuvinha maravilhosa. 2, ó. 19, ó. Jesus respondeu-lhe, podem porventura jejuar
os convidados da núpcias, enquanto está com eles, o esposo, enquanto tem consigo o esposo, ele é impossível jejuar. Só. Então, é simples entender a profecia de Mateus 16, 18. 16 até 19, né? É simples. Cristo é a cabeça. Que é Efésios 2:20. Cristo, ele é o fundamento, a pedra de ângulo. Os apóstolos são as colunas que vai edificar a esposa por inspiração, unção do Espírito Santo. João 16:13, João 14:26, João 15:26-27. Olha só, Atos Apóstolos 2 ali, a esposa se torna pública. Porque já tem uma igreja fundada. Tanto que João Batista, ele se regozija. E nós sentimos muito felizes, se regozijamos com a verdadeira igreja fundada, gerada na cruz. Não igrejas. Cristo, ele não tem esposa. Cristo não é adúltero. Cristo não é prostituto que tem várias esposas. Não. Uma única, só esposa, para nós se regozijar só com uma igreja, só com um pastoreio, só com uma doutrina, só com o Espírito Santo. Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão fundar igrejas, irão fundar esposas, mas não está em sintonia com a cabeça. Tendo uso pessoal, interpretação pessoal. Segundo Coríntios 4, deixa bem claro. Gálatas 1:7, não há dois evangelhos. É um só evangelho que vem da esposa, a quem foi confiado a verdade, a esposa. Ah, mas Jesus Cristo, João 14:6 é o caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Tem que passar pela esposa. Em Atos 2 deixa bem claro. 2:42, ó. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões, comunhão, na fração do pão e na oração. É só que interessante. Então, meu irmão, por isso que São Paulo, ele declara a igreja a coluna sustentáculo da verdade, porque é a esposa do Senhor. Não igrejas é coluna sustentáculo da verdade, não. Que igreja é essa que é a coluna que sustenta a verdade? Só você pegar aqui 1 Pedro. Já tem a profecia em Mateus 16:18. E agora aqui, ó. Porque a profecia está sobre Pedro. Olha só. 1 Pedro 5:13, ó. A igreja é escolhida, ó. Escolhida. Outra tradução, a eleita. A Babilônia saúda, assim como também Marcos, meu filho. A igreja que está ali em Babilônia, que é a Roma pagã. E Romanos 1:8 será proclamada mundialmente essa fé, porque Efésios, olha só que interessante, cara. A fé na universal é proclamada mundialmente. A fé adventista é proclamada mundialmente. A fé mundial é proclamada mundialmente. A fé da internacional da graça, ela é proclamada mundialmente. Efésios 4:5. Sede um só corpo e um só espírito, assim como fosse chamado pela vossas vocações. Há uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Uma só fé que será proclamada. Que fé? Paulo já dá essa receita. É a fé luterana? É fé adventista? É fé... Não, cara. Romanos. Já vemos qual é a verdadeira igreja eleita, porque o pastoreio está sobre Pedro, João 21:15-17. Inegável. Certo? Você quer acreditar em igreja de homens? Acredita, meu irmão. Aqui estou falando de Bíblia, igreja primitiva, como os apóstolos querem proclamar, como foi revelado para a igreja, etc. E tanto quem organizou, quem compilou a escritura foi a igreja. Foi quem escreveu, quem proclamou oralmente, membros da igreja. Discípulo do Senhor, e vai discípulo dos apóstolos, e etc. São os bispos, são os diáconos, etc. Ó, Romanos 1:8, ó. O livro de Atos Apóstolos, ele é o livro de travessia. Termina quando Paulo chega na ilha de Malta, a Roma. Olha só. Romanos 1:8, ó. Primeiramente dou graça a meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todo vós, ó, que em todo mundo é proclamada a vossa fé, ó. A fé romana. Porque a igreja, a escolhida,
ou a eleita está ali em Roma. Onde, como vai dizer a Santa Helena de Leão, as Coterizes ali, os dois colunas que morreram ali sendo martirizados para a organização da igreja. Pedro e Paulo. Simples entender isso. Inegável, inegável. Ah, mas aí você vê os hereges. A gente mostra de Bíblia, os caras, mas quem fundou a igreja católica foi Constantine, depois o imperador Teodósio, meu irmão. Quando Constantine ele se converteu, saiu daquele paganismo, adorar o Deus Sol, em 313, quando ele deu liberdade de culto, quando ele teve aquela visão da cruz, sobre esse símbolo vencerá, aqui Ros, uma coisa assim, eu já fiz falando um vídeo sobre isso, deu liberdade de culto. Quem oficializou a igreja estatal romana foi o imperador Teodósio, em 380. Muito antes da morte de Constantino. Então, quando Constantino se converteu, meu querido, já tinha se passado 32 pontífices. E a igreja estava ali, estabilizada ali na Babilônia. Apocalipse 17, como vocês gostam de falar que a igreja é prostituta, a Babilônia, já estava ali. A Bíblia já declara isso. Você não precisa nem viajar muito na história. Que a própria escritura disse. Eusébio de Cesareia Patrística, século II ali, anos 665 por aí, já está declarado. Escrito na história eclesiástica. Que essa Babilônia, o nome simbólico é Roma. Simples entender isso. Entender isso. Por quê? O livro de Atos, se você for prestar atenção, é todo católico. Orava junto com Maria, tem doutrina, tem Espírito Santo, tem Eucaristia, a Santa Missa no domingo. Você vai lendo, você vai entendendo, cara. Livro de travessia. Qual fé será proclamada mundialmente? Mateus 16, 18, sobre ti, Pedro, edificar uma igreja. Então, aonde Pedro estiver, vai ser edificada a igreja. Aonde Pedro se tronizar ali, será edificada a igreja. A Antioquia não é, porque a revelação não foi em Antioquia. Tanto que Paulo fala, a fé será proclamada mundialmente. Que fé será proclamada mundialmente? Aonde está a sede? Aonde está o nosso pontífice? Aonde está o nosso pastor? Como está a profecia, Mateus 16, 18, como está João 21, 15, 7. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. E Lucas 22, 31, quis rogou por esse pastoreio para São Pedro não desfalecer diante do seu irmão, dos seus irmãos. Olha só, você não vê Cristo orando por São Paulo, você não vê Cristo orando por os outros discípulos. Somente para esse pastoreio. Que os caras negam. Que os caras desprezam. Para defender fundamento de Lutero, fundamento de Edir Macedo, fundamento de Ellen White, William Miller, fundamento de Charles Russell, o Testemunhas, os TJs. Não, cara. Não. Olha só, a importância que você tem de conhecer a Escritura. Porque todo o contexto teológico católico dá para se provar aqui, ó. Que a igreja segue que está aqui. As igrejas não. Tanto que elas focam muito no Velho Testamentário. Porque é imenso para fazer qualquer doutrina aqui, ó. Propósito, voto, campanha, etc. Fundamento de... É fácil. Só eu me voltar contra a igreja, colocar uma Bíblia ali, um púlpito, eu sou pastor. Eu me uso pastor. Tô pregando, tô glorificando, tô lá na praça pregando, batendo na Bíblia. Porque o povo se perde por falta de conhecimento. Porque o povo quer escutar novidade. O povo não quer aceitar como foi fundada a igreja, edificada, proclamada mundialmente. Simples. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto. Simples e nosso vídeo é simples e humilde para a gente entender o que? Bíblia. Tudo gira em torno da Bíblia, a história. Ah, os pais patrísticos, a patrística, fulano, ciclano está discordando? Não, a Bíblia diz que é uma só igreja. Se tiver a apologeta, por exemplo, falar, mas Pedro nunca esteve em Roma, mas a Bíblia diz que Pedro esteve em Roma. A quem foi confiada a verdadeira igreja?
A verdadeira esposa, como João Batista se regozija. Vai dizer lá em Marcos 19, 20. João 22, 19, 21. João 4, 20, 23. Os verdadeiros adoradores. Onde está? Na verdadeira igreja. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.